Anastasia Topasa, Confissão da Rainha da Sedução. Eu era a rainha da sedução, a esposa de Satanás e a filha da rainha dos céus. Quero alertar as filhas de Deus para usarem sutiãs normais, e não aquele de silicone, que dá a impressão de que você tem seios arredondados e maiores, pois esse sutiã de silicone tem um líquido dentro que causa câncer. Da mesma forma a cueca, que tem uma esponja e que faz a bunda da mulher parecer maior, contém um líquido que causa câncer. O contato contínuo com o corpo causará câncer. Você pode dizer que estou exagerando, mas tenho que dizer a verdade. Eu era a rainha da sedução, trabalhando com as deusas. Basta usar um sutiã normal e uma roupa íntima normal. Não tente corrigir Deus dizendo-lhe que ele cometeu um erro ao lhe dar esses seios e nádegas. Você tem que se aceitar do jeito que Deus o criou. Aceite o ciclo de nascimento, crescimento e morte. Essas coisas foram criadas no mundo espiritual com o objetivo de serem destruídas. Há um líquido cancerígeno no produto de silício. Essas coisas fazem com que os seios tenham um bom formato aos olhos dos homens e deixam o bumbum redondo e maior. Na verdade, você está tentando corrigir a natureza. Quando comecei a testemunhar sobre esses tipos de sutiãs e roupas íntimas, eles ainda não estavam em circulação. E o povo de Deus achou que eu estava exagerando. Quero alertar o povo de Deus que há câncer nos produtos que a mulher usou para fazer barrigas no peito e nas nádegas. Existe câncer em produtos que os homens usam para aumentar o tamanho de seus órgãos sexuais. Isto é sereia, sedução, Satanás e serpente. A Bíblia diz que você não deve sacrificar seus filhos a Moloche e entregá-los à prostituição. Levítico 18:21. Não dareis nenhum dos vossos filhos para oferecê-los a Moloque, profanando assim o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19:29. Não profane sua filha, fazendo dela uma prostituta, para que a terra não caia na prostituição e fique cheia de depravação. Nos tempos modernos, muitas mães estão consagrando suas filhas à prostituição. E essas crianças são usadas pelo diabo. É quando as mães decoram, embelezam e colocam fantasias em suas filhas que seus filhos são consagrados no mundo espiritual. Esses objetos de decoração e beleza são pontos de conexão e contato que dão ao inimigo legalidade para influenciar crianças à prostituição. Brincos são cobras que as mulheres colocam nas orelhas. Muitas mães dedicaram suas filhas à rainha da sedução. Você verá que suas filhas se apegam aos produtos de beleza querendo estar sempre lindas. A menina estará fazendo maquiagem o tempo todo. Embora seja uma criança, ela quer ficar bonita, por isso vai usar acessórios. Quero lhe dizer que você vai prestar contas ao Senhor por isso. Você notará a criança dizendo: quero usar isso, não aquilo. Isso ocorre porque ela sente que não é bonita e quer parecer bonita. Isto é culpa sua. Aos 8 anos, minha família adotiva me tirou do Mali e voltamos para a Costa do Marfim, para meu país natal, onde passei pelo ritual de dedicação ao espírito da morte. Quero dizer que quando fui consagrado ao diabo, este colocou em mim o dom e a capacidade de destruir os filhos e as igrejas de Deus. Meu pai era Rosa Cruz e passou a vida desprezando os filhos de Deus e caluniando-os. Quando comecei a servir o diabo, ele me deu uma Bíblia que tinha um aroma que mudava de acordo com o seu humor. Depois de me dar a Bíblia, o diabo me encarregou de ficar diante de Deus e de seus anjos para acusar o crente com passagens e versículos bíblicos. Quando o diabo ficou com raiva e quis que eu destruísse as pessoas, o aroma da minha Bíblia estava mudando. Quando ele estava me avisando ou me encorajando, o perfume também mudava. Esta Bíblia que o diabo me deu não era diferente das outras Bíblias. Antes de comprar uma Bíblia, ore porque existem Bíblias marcadas e seladas com o nome de Satanás. Minha missão era contra a Igreja de Jesus Cristo. Fui incumbido de lutar contra os filhos de Deus e de esfriar a sua fé e apagar o seu fogo através de práticas abomináveis que eram aceitas na Igreja. Se os filhos de Deus não forem ensinados, eles morrerão e Deus nos pedirá contas pelo seu sangue. Dado que me comprometi a reparar o que destruí no ocultismo, tenho a obrigação de dizer a verdade. Minha tarefa não foi executada fora das igrejas,
mas dentro das igrejas. Minha missão era contra igrejas que pregavam santidade, purificação e santidade. As igrejas que não pregavam a santidade foram consideradas conquistadas pelo reino de Satanás. Uma das minhas atribuições contra as igrejas da santidade era acusar os filhos de Deus que violam a lei de Deus. Sempre que você deixa de cumprir a palavra, eu estou no altar para levantar uma voz de acusação contra você. Eu era o acusador dos irmãos que violavam o mandamento de Deus. Sempre que uma guerra é declarada na vida de um crente, minha primeira arma foi a identificação do seu fundamento. Todos nós temos uma base. Eu estava investigando o fundamento dos filhos de Deus para encontrar aliança, dedicação e pacto familiar. Pude alcançar os filhos de Deus por meio da dedicação e dos convênios familiares. Estava operando nos convênios de placentas e cordões umbilicais. Irmão, você não sabe onde está seu cordão umbilical e sua placenta. Você nunca sabe onde o médico leva sua placenta e cordão umbilical. Houve uma aldeia onde preguei o evangelho e o Senhor me mostrou que toda a aldeia estava na prisão por causa da escravidão da placenta. Não sabemos o que as pessoas fazem com a placenta e o cordão umbilical das crianças. No final dos tempos, a guerra do diabo contra a humanidade é uma corrida contra o relógio e tive que trabalhar muito. Eu te disse que meu nome era Anastasia Topaza. Meu pai está morto, mas minha mãe está viva. Quero falar sobre minha consagração na bruxaria e no ocultismo. Meu pai era Rosa Cruz e trabalhava para o diabo. Ele era católico e tinha uma posição elevada na comunidade católica da Costa do Marfim. Quando nasci fui entregue a uma família que me adotou pois esta era a tradição da aldeia. Nesta aldeia, as crianças eram consagradas aos espíritos quando nasciam. Na verdade, eles foram entregues ao diabo por meio de rituais. Meu pai me levou à loja Rosa Cruz, onde me consagrou e me casou com o diabo. Tornei-me a esposa de Satanás embora ainda fosse um bebê e ganhei um novo nome. Eu era a rainha da sedução. Após a consagração ao diabo no mundo espiritual, tornei-me uma autoridade demoníaca. Eu me tornei a rainha dos demônios da morte. Estou falando sobre o espírito da morte. Eu estava causando a morte em todos os setores e dimensões da vida. Há casamentos que estão mortos, embora o homem e a mulher continuem a viver juntos, eles estão num relacionamento morto. Falarei sobre o papel do espírito da morte na vida dos filhos de Deus, visto que existem muitos tipos de morte no mundo espiritual. À medida que minha progressão no ocultismo continuou, tornei-me filha da rainha do céu e tornei-me uma rainha da sedução. Hoje, muitas mulheres se transformaram em rainhas da sedução sem saber. Eu era um vampiro correndo atrás de sangue. Eu estava causando pobreza sugando dinheiro. Todas essas funções e poderes que o diabo me deu foram para travar uma guerra espiritual contra a igreja e os filhos de Deus. Eu estava colaborando com bruxas postadas em igrejas. Eles conheciam a fraqueza e a vulnerabilidade destas igrejas locais. Eu estava destruindo os filhos de Deus graças às portas abertas que eles estavam abrindo. Muitas vezes enfrentei resistência dos filhos de Deus que perseveraram em oração. Hoje falarei sobre o diabo, o fim dos tempos e as armas modernas que destroem as igrejas e os filhos de Deus. Para atacar os filhos de Deus, eu estava usando muitas armas e vamos descobrir essas armas que fazem os filhos de Deus esfriarem. No mundo espiritual, existe uma arma chamada arma fatal. Eclesiastes 7:26 E achei mais amarga que a morte a mulher cujo coração são laços e redes, e cujas mãos são como grilhões. Quem agrada a Deus escapará dela, mas o pecador será levado por ela. Sabemos que, apesar das muitas igrejas mortas, também existem igrejas vivas e ardentes. No entanto, o diabo pode destruir igrejas vivas quando os cristãos não têm vigilância e abrem as portas, dando ao diabo base legal. Quando o diabo ataca e não consegue derrubar um ministro para derrubar uma igreja, o diabo finalmente usará o que chamamos de arma fatal, a arma do fim dos tempos. Qual é a arma fatal do diabo? Amados, a última arma do diabo nos tempos modernos é a mulher. Eu sou uma mulher e não estou aqui para falar mal das mulheres. Nessa batalha,
Sempre procuramos a fraqueza e a vulnerabilidade, pois toda a igreja tem um fundamento. A porta aberta que o diabo está usando chama-se mulher. São mulheres que chegam à igreja colocando correntes, colares e brincos. Esses itens são cobras. São cobras e víboras verdes e pretas. Quando os filhos de Deus colocam esses itens do mundo de Satanás e vão à igreja, eu consegui entrar na igreja através desses itens e consegui fazer as pessoas dormirem durante esse culto. No passado, muito antes da minha entrada no mundo das trevas, muitos satanistas falharam na sua campanha de guerra contra os crentes. E para evitar a morte, eles se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Eles testemunharam que os homens do diabo estão usando as mulheres. Eles também revelaram como Deus pode usar as mulheres. Estou aqui para falar sobre a nova estratégia do diabo e da rainha da sedução. A Bíblia afirma que a mulher deve cobrir a cabeça ao orar ou profetizar. 1 Coríntios 11:5 Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua cabeça, pois isso é o mesmo que se ela estivesse barbeada. Muitas pessoas dizem que não há necessidade de as mulheres cobrirem a cabeça, pois o cabelo é a sua cobertura. Tudo bem, estou aqui para lhe contar o que fiz no reino das trevas. Não sei se eles mudaram de estratégia, mas estou aqui para lhe contar o que fiz pelo diabo. Quando as senhoras deixavam de cobrir a cabeça durante a oração, eu ficava no altar para acusá-las de não fazerem a vontade de Deus. Eu me levantava e começava a recitar a palavra de Deus escrita em 1 Coríntios 11:10, que diz: Por esta razão, a mulher deve ter um sinal de autoridade na cabeça, por causa dos anjos. E quando o anjo vier buscar sua oração, perguntarei ao anjo de Deus, onde está a marca de autoridade que a senhora deveria ter. Você não pode coletar a oração dela porque ela falhou em usar a marca da autoridade. Minha missão era impedir que os servos de Deus tivessem uma marca de autoridade da qual dependessem, e as senhoras que estavam cobertas. Eu estava enviando-lhes ferroadas em suas cabeças para que se sentissem desconfortáveis, para que fossem forçadas a remover suas coberturas. Foi quando o Senhor enviou seus servos para ensinar e testificar que o véu é uma marca de autoridade que muitas igrejas começaram a encorajar as mulheres a cobrir a cabeça. Em resposta, o diabo e a rainha da sedução realizaram uma reunião de emergência no mundo espiritual onde foram adoptadas novas estratégias radicais, dado que as mulheres decidiram cobrir a cabeça. Após a reunião de emergência, o diabo publicou uma contramedida. Neste encontro no mundo satânico, o diabo instruiu a indústria do mundo das trevas a desenhar vários chapéus de igreja que se tornaram populares e são usados hoje como véus. Devemos compreender que a indústria manufatureira de Satanás é mais extensa e mais avançada do que as indústrias globais e terrestres. O reino de Lúcifer possui um complexo industrial hiper sofisticado. O dicionário descreve o véu como um pedaço de material fino usado pelas mulheres para cobrir o rosto ou a cabeça. Quando a Bíblia fala sobre o véu, não está falando sobre um chapéu. Mas Satanás substituiu os véus pelos chapéus. Esses são os tipos de chapéus desenhados no complexo industrial e fabril do reino marinho. O diabo inventou este chapéu de flor de igreja que as mulheres colocam na cabeça como véu. Esta é a marca de Satanás 666. Este chapéu de flor é o poder da sereia da serpente e da sedução. Este chapéu de igreja é uma cobra que se equilibra nas cabeças das mulheres que os usam na igreja. Este chapéu de igreja que as mulheres usam tem câmeras e permite que o diabo se mova na igreja. Este chapéu de igreja é uma víbora e causa problemas de pele. É fabricado com pele humana. Então o diabo ordenou que o complexo industrial projetasse lenços que contivessem o espírito da raiva. Este lenço faz com que as mulheres fiquem mal-humoradas. Eles ficam desequilibrados em seu humor e ficam nervosos. Esse lenço tem o demônio da boate. Esses chapéus e lenços de igreja projetados nas indústrias manufatureiras de Satanás contêm pontos de contato e pontos de conexão e entramos na igreja através desses chapéus e lenços de igreja. Alguns desses lenços eram espelhos e portas pelas quais eu passava para entrar na igreja. Existem lenços que eram cobras.
Esses lenços, gorros e chapéus de igreja não são véus. Para cobrir a cabeça, você pode usar a tanga ou simplesmente um lenço de papel, pois os lenços não são a mesma coisa que os véus. Além da produção de lenços e chapéus de igreja, a segunda estratégia adotada pelo diabo e pela rainha da sedução na reunião de emergência foi a produção de perucas. No mundo espiritual, o cabelo da rainha da sedução é realmente longo e desce até o chão, e quando a rainha da sedução grita e ruge no mundo espiritual, a ponta superior de seu cabelo se transforma em cobras. Esses cabelos são vendidos em todo o mundo. Quando você usa essas perucas, você está trabalhando para a rainha dos céus. Você deve entender que as perucas são cobras e víboras e todos esses cabelos vendidos nas lojas são cobras. Está escrito em 1 Timóteo 2,9. Da mesma forma também desejo que as mulheres se adornem com roupas decentes, com modéstia e bom senso, não adornadas com tranças, ou ouro, ou pérolas, ou roupas caras, 10 mas com boas obras, que se tornam mulheres professando piedade. Irmãos, em meu testemunho quando desci ao inferno, vi que meus cabelos eram longos e afiados porque eu estava trançando meus cabelos embora fosse um servo de Satanás. No inferno, insetos, milípedes e vermes comiam meu cabelo por causa dos produtos que eu usava no cabelo. Vi que na indústria manufatureira da rainha da sedução também foi desenhada tintura de cabelo com sangue humano. Os servos de Deus não podem pintar e texturizar o cabelo com tintura. Eles são projetados na indústria do diabo graças ao sangue humano. A Bíblia fala sobre a borda do cabelo em Levítico 19 e 27. Aqui a Bíblia explica a maneira como devemos cortar o cabelo. Não arredondarás o lado da cabeça, nem estragarás a ponta da barba. Êxodo 28:2. E farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e enfeite. 13. Falarás a todos os sábios de coração, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para o consagrar, para que me sirva no ofício sacerdotal. Irmão e irmãs, sempre que os filhos de Deus abriam portas, eu os atacava. Travei uma guerra espiritual contra os crentes que vestiam roupas sem mangas, expondo as axilas. Quando você expõe sua axila e seus pelos nas axilas, eu estava no altar para acusá-los diante do Senhor. Isto é ilegal e é uma porta de entrada que me permite casar com os filhos de Deus. Eu era uma deusa da sedução. Sempre que os filhos de Deus expunham partes de seus corpos, eu estava me acasalando com eles. Eu tinha legalidade. Cheguei a um nível em que consegui me duplicar e triplicar. E quando me juntei aos filhos de Deus que expõem seus corpos, liberei o desejo da carne em suas vidas. Eles seriam atraídos para um estilo de vida de imoralidade sexual e até mesmo para dormir com os próprios filhos. No meu testemunho de além-túmulo, contei como minha parte íntima se tornou longa porque eu era a rainha da sedução. Sempre que os filhos de Deus expunham seus corpos, eu deixava meu corpo e dormia com eles no espírito. Sempre que os servos de Deus usavam roupas que expunham seus seios, eu deixava meu corpo para fazer sexo com eles. Quando eles expõem as costas na igreja, eu estava me unindo a eles ali mesmo. Fiz sexo com quem expôs o umbigo e com quem expôs as coxas. Aquelas que vinham para a igreja com minissaia acima dos joelhos expondo a coxa, eu dormia com elas até na casa de Deus. Homens que usavam shorts e camisas sem mangas expondo as axilas, eu dormia com eles. Deuteronômio 22:5. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem vestirá roupa de mulher, porque todo aquele que faz isso é abominável ao Senhor teu Deus. Os servos de Deus não deveriam usar meia calça, pois eu estava me acasalando com os servos de Deus usando meia calça. Eu estava fazendo sexo espiritual com servos de Deus usando shorts, que é roupa íntima. Qualquer mulher usando vestidos justos expondo seu formato é uma abominação para o Senhor e eu estava fazendo sexo com ela. Calças ou calcinhas femininas são uma abominação. Em África, os homens usam frequentemente tangas, devem abandonar esse comportamento. Você tem que ajudar sua esposa ou marido. Pois quando sua esposa ou marido viver na carne,
Você terminará na carne, porque um de vocês será o instrumento que levará o outro ao inferno. A mulher não deve usar shorts, pois é considerado roupa íntima. É ruim e deve ser evitado. As roupas íntimas chamadas calcinhas sem virilha devem ser evitadas. Mulheres que usam calças femininas revelam o formato de suas nádegas e podem seduzir os homens. Algumas mulheres optam por não usar cuecas para evitar a criação de uma linha de calcinhas, porque acham isso sexualmente excitante. Eles tropeçam muitos homens dessa maneira também. A calcinha a fio dental é um triângulo satânico. Passa entre as nádegas. Uma mulher que usa calças de cintura baixa pode expor a parte superior traseira de sua calcinha fio dental quando se curva para que os homens vejam. As mulheres devem voltar a usar roupas íntimas normais, que são como roupas íntimas infantis. Êxodo 28:42 E farás para eles calções de linho, para cobrirem a sua nudez, desde os lombos até as coxas alcançarão. Quero dizer a vocês, irmãos, que calça muito curta é roupa íntima e você não deve andar com ela, nem usá-la como ciclista, pois isso exporá o formato do seu corpo. A outra questão são as roupas justas e as roupas que são minissaias transparentes. Sempre que os filhos de Deus usavam vestidos e minissaias justos e transparentes, eu estava fazendo sexo com eles. Hoje fico triste sempre que vejo servos de Deus usando calças expondo seu fio dental nas igrejas e os irmãos devem fechar os olhos para evitar cobiçar essas mulheres e cometer uma abominação na igreja. A paz, amados, sou o pastor Edivaldo e vos digo que aqueles que hoje em dia estão ensinando os crentes a confortar o mundo na verdade, este não é o Espírito de Deus, Yahweh, mas falsos espíritos disfarçados de verdadeiro Espírito Santo. Não quero que devemos aceitar cada testemunho como a verdade absoluta, mas não podemos ignorar todos os testemunhos, porque alguns são verdadeiros e alguns são meio verdadeiros, meio mentiras é a obra do verdadeiro Espírito Santo. Agora para nos mostrar qual testemunho é verdadeiro e seguimos, e o que é falso e evitamos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, Ele pode decidir revelar algumas coisas para nós diretamente ou usar outros que nos revelem pelo Espírito Santo. Deus abençoe a todos, seu like também evangeliza. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos, amada Igreja de Cristo. Peço aos irmãos que não esqueçam de dar o like. Eu quero dizer que seu like também evangeliza, alcança e liberta almas. Seja um evangelista online, ganhe almas para Jesus. Deixe também seu comentário e compartilhe esse vídeo o quanto com pessoas você puder. Pois como virão se não há quem pregue, como pregar se não tem ninguém para ir? Se você não pode ir, você pode alcançar através do compartilhamento. Em nome de Jesus, deixa Deus te usar, irmãos. Nossa meta é alcançar almas e alertá-las, abrindo seus olhos do engano do diabo. Deus vos abençoe em nome de Jesus.